Você já sentiu como se carregasse um peso invisível? Aquele aperto no peito que trava sua respiração e rouba sua paz, mesmo quando ninguém mais sabe o que você fez. O silêncio que você mantém não é proteção, é uma prisão. Ele suga sua energia e obscurece sua visão. Mas e se o segredo que te consome fosse, na verdade, a chave para uma nova vida? O Salmo 32 começa com uma revelação contundente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo erro é coberto. Não se trata de perfeição, mas de alívio. É a promessa de que você não precisa mais carregar o peso do passado. Quando você para de esconder o que te fere, a barreira cai. O perdão não é apenas uma ideia, é uma força que restaura o espírito. Vamos descobrir como transformar esse peso em liberdade, passo a passo, através da sabedoria que atravessa séculos. O caminho para o alívio começa agora, no momento em que você admite a verdade que tem tentado enterrar. O silêncio tem um custo que seu corpo paga diariamente. Quando você guarda a transgressão, ela não desaparece. Ela se instala. O autor do Salmo descreve esse processo com precisão brutal. Os ossos se envelhecem. Sinta o peso. Não é metafórico. É a pressão constante que, dia e noite, esmaga sua resistência como o sol de verão seca o solo. Seus ombros pesam, a respiração se torna curta e cada movimento parece exigir um esforço que você não possui. A mente entra em um ciclo de exaustão, onde a tentativa de manter a fachada consome cada gota de vitalidade. O humor se altera, a paciência se esgota e o espírito definha. É como caminhar com pedras nos sapatos, onde cada passo inflige uma dor que você mesmo se recusa a nomear. Você se sente preso em um ciclo de desgaste, onde o esforço para esconder a falha é exatamente o que drena sua força vital. A angústia não é um evento passageiro, é a consequência direta de reter a verdade. Você está exausto, e essa exaustão é o sinal de que o silêncio atingiu seu limite. Chegou o momento da ruptura. Você para de lutar contra o inevitável. O autor do Salmo descreve o ponto de virada. Ele finalmente abre a boca. Ele não tenta mais justificar, nem esconder, nem suavizar as falhas. Ele admite o erro diante do Senhor. Imagine o instante em que a decisão é tomada. Os dedos que apertavam a culpa se abrem. A tensão acumulada nos ombros começa a ceder. No exato segundo em que a verdade é declarada, a barreira que separava o seu espírito da paz desmorona. Não há mais necessidade de fachadas. O peso que antes parecia uma montanha sobre o peito se dissolve. O perdão não chega como um conceito distante, mas como uma corrente de ar fresco após um longo sufocamento. O peito expande, o ar entra sem restrições, e a rigidez dos ossos dá lugar a um novo ritmo de vida. A maldade não está mais oculta. Ela foi exposta e por isso mesmo limpa. Você sente a mudança no seu interior. O alívio é imediato, concreto e irreversível. Mas a vida não para na calmaria. O mundo lá fora continua a girar, e as dificuldades, como um rio que transborda, não pedem licença. Imagine o barulho da água subindo rapidamente, o som das correntes que arrastam tudo o que encontram no caminho. É uma enxurrada de problemas, pressões e incertezas. A correnteza é forte, o nível sobe e o solo sob seus pés começa a ceder. É aqui que o Salmo revela uma verdade vital. Diante da inundação, você não precisa lutar contra a força das águas. Você precisa de um lugar onde a correnteza não alcança. O Senhor se apresenta exatamente como esse esconderijo. Ele não é uma ideia abstrata, é uma estrutura sólida em meio ao caos. Quando a tempestade ameaça te levar, ele te preserva. Ele te cerca. É como entrar em uma fortaleza onde o barulho lá fora se torna um sussurro distante. A angústia tenta te encontrar, mas ela bate nas paredes desse refúgio e recua. Você está protegido, não pela ausência de problemas, mas pela presença de um abrigo que permanece inabalável mesmo no auge do transbordar. Agora, o cenário muda drasticamente. Deus não quer que você seja como o cavalo ou a mula, animais que travam os cascos contra o chão e recusam um movimento. Pense na cena. O animal puxa as rédeas para trás, o pescoço tensionado, a boca forçada pelo freio metálico que causa dor. Ele resiste porque não entende o destino. Essa teimosia é o que trava sua caminhada. Mas existe uma alternativa superior.
Deus propõe algo que exige uma sensibilidade fina. Ele não deseja usar cabrestos ou chicotes em você. Ele quer te guiar apenas com os olhos. Imagine o momento em que a resistência cessa. Você para de bater o pé contra o caminho. Você levanta o olhar e encontra o dele. É uma conexão silenciosa, porém precisa. Um movimento de cabeça, um desvio sutil no trajeto, um passo dado na direção certa. Você deixa de ser conduzido pela força bruta da dor e passa a ser movido pela sintonia fina da instrução. Aquele que antes precisava ser puxado à força, agora caminha em harmonia, antecipando o movimento, captando a direção no brilho de um olhar. É a transformação da rigidez em fluidez. A encruzilhada final é nítida. De um lado, o ímpio insiste em carregar o próprio peso, e o resultado é uma sucessão de dores que se acumulam no corpo. É o desgaste de quem tenta caminhar sozinho, sentindo o atrito constante de cada erro não confessado. A angústia não é apenas um sentimento. Ela se torna uma marca física, uma tensão que nunca abandona os músculos. Mas, do outro lado, o cenário se inverte completamente. Aquele que deposita sua confiança no Senhor encontra uma realidade diferente. A misericórdia não é algo distante. Ela se torna um escudo que cerca por todos os lados. Imagine uma barreira invisível, porém sólida, que bloqueia o impacto da dor antes mesmo que ela te alcance. Não há mais a necessidade de lutar contra o peso. Para a alegria dos justos nasce desse alívio, de saber que o caminho está protegido. É um convite para abandonar a resistência e permitir que esse escudo envolva cada passo seu. Alegrai-vos, pois a proteção não é um destino futuro. É a cobertura que já cerca o seu presente, transformando a carga pesada em um caminhar leve e constante. Chegamos ao ponto central de toda essa jornada. A confissão não é um rito vazio. É a única ponte capaz de ligar você à liberdade. Pense nela como o movimento de abrir as mãos e deixar cair o peso que você mesmo decidiu carregar por tanto tempo. Deus não está esperando para punir suas falhas. Ele está com as mãos estendidas para curar as feridas que esse segredo abriu em sua mente e em seu corpo. A cura começa no momento em que você admite o erro. É o fim da resistência. Agora, a escolha está diante de você. Você pode continuar carregando esse peso invisível até que seus ossos se desgastem, ou pode dar o passo prático de entregar esse fardo e caminhar sob a proteção da misericórdia. Se este conteúdo trouxe o alívio que você precisava para finalmente respirar, não deixe essa reflexão parar aqui. Inscreva-se no canal, acompanhe nossos próximos estudos e aprenda a aplicar sabedoria bíblica na prática, todos os dias. O caminho para a sua paz começa com uma decisão. Tome-a agora.